Oi, gente, a graça e paz. Estamos aí, né, em mais um culto online, uma quarta live online, guerreando, né, para que a cura, né, para que essa pandemia ela venha passar logo de vez, porque os cultos presenciais eles fazem uma falta, né, tremenda, mas nós cremos que para tudo Deus tem um propósito, né, como nós temos falado em todos os cultos, nós estamos em casa, então é um tempo de buscar, é um tempo que eu creio que o Senhor ele quer realmente nos conhecer no nosso íntimo, um momento no qual o Senhor ele quer mais de nós como filhos de Deus, amém? E eu queria convidar vocês nesse momento a fechar os olhos de vocês, vamos orar, vamos chamar a presença do Senhor, feche seus olhos aí na sua casa, amém? Pai, graça nós te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, aqui em Tua presença, Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque, Pai, o Senhor nos deu, Senhor, mais uma vez uma oportunidade de estarmos te buscando, de estarmos te adorando, de estarmos bendizendo o Teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, Senhor. Eu coloco, Deus amado, cada lar, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, eu te peço, visita agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Venha ministrando aos nossos corações, Senhor, venha falando conosco, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Algo que nós temos que fazer sempre é elevar as nossas expectativas para aquilo que o Senhor ele pode fazer, para aquilo que o Senhor ele tem para fazer nas nossas vidas, amém? Algo que nós temos vendo, temos assistido, né? Muitas pessoas ao longo dessa pandemia estão desanimados, estão em suas casas um pouco tristes, mas nós temos que tentar abstrair, tentar enxergar aquilo que o Senhor ele quer nos passar através de tudo isso, amém? Então, se você que está me assistindo ainda não buscou o Senhor verdadeiramente, ainda não abriu seu coração de fato para o Senhor, queridos, ainda é tempo. Ainda é tempo de buscar ao Senhor, ainda é tempo de se achegar ao Senhor, que pode ter certeza que o Senhor ele tem algo muito maior para fazer na sua vida aí no seu íntimo, do que às vezes em quatro paredes de uma igreja, né? Nós sempre elevamos as nossas expectativas quando há um culto diferente, quando há um encontro com Deus, há um reencontro com Deus. Isso é errado? Não, isso não é errado. Nós temos que elevar as nossas expectativas porque nós sabemos que o Senhor ele vai fazer algo. Mas eu peço a vocês, enquanto nós estivermos passando por essa pandemia, enquanto os cultos estiverem sendo online, eleve as suas expectativas da mesma forma, porque lembre-se, o Senhor ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Então, para essa quarta live, para as células de amanhã, seja online, eu não sei como vocês estão fazendo, algumas células estão fazendo online, outras ainda estão fazendo presenciais, né? Elevem suas expectativas para aquilo que o Senhor ele pode fazer, para aquilo que o Senhor ele tem poder para fazer, porque o Senhor ele não está preocupado em quatro paredes ou na forma que você está fazendo. O Senhor ele está preocupado que nós venhamos buscá-lo verdadeiramente, porque a partir do momento que nós o buscamos de todo o nosso coração, ele nos visita, ele nos surpreende, amém? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí na sua casa em Atos 20. Atos 20, a partir do versículo 17 ao 38, amém? Atos 20, 17 a 38. E a palavra nos diz: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhe: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas
testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam nas prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ela resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem aos discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite em dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em que, trabalhando assim, é necessário auxiliar aos enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Versículo 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto em todos, e lançando ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Amém? Essas palavras, elas foram as palavras do apóstolo Paulo, né? Eles estavam lá na cidade de Mileto, e ele estava de partida para dar continuidade à sua missão. Ele estava em partida para outra cidade, porém antes dele partir, ele chamou os presbíteros, né, da igreja de Éfeso. Ele os chamou e os alertou com essas palavras que nós acabamos de ler, né? O apóstolo Paulo, ele deu um alerta muito grande. As palavras do apóstolo Paulo nessa passagem foram muito sábias, e é algo que nós temos que levar para nossas vidas como cristãos nos dias de hoje. Algo que eu sempre costumo dizer é: a Bíblia é o nosso livro de instruções, né? A Bíblia e a oração são aquilo que vão nos aproximar de Deus, é aquilo que vai nos levar ao centro da vontade do Pai. Porque se você que é líder, você não tem o hábito de ler a palavra do Senhor, o que será que você vai passar para os seus discípulos? Porque nós temos que passar aquilo que o Senhor nos deixou, as palavras que o Senhor nos deixou, os alertas que o Senhor nos deixou. E como eu falei, essas palavras do apóstolo Paulo foram muito sábias, como muitas outras, né? Nós sabemos que ele foi um dos maiores apóstolos, ele fez grandes feitos, né? Que nem no versículo 24, ele mesmo com toda a convicção alega: mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele sabia que o que ele tinha que cumprir era o Evangelho, era levar o Evangelho por onde ele fosse. Ele tinha a convicção que ele estava nesse mundo para nenhuma outra coisa além de pregar o Evangelho, além de anunciar a Cristo para outras pessoas. E nós temos que ter a convicção disso. Você que está aí me ouvindo, você tem que ter essa convicção que você foi chamado por Deus para levar o Evangelho. Nada além disso, você foi chamado por Deus não para ter simplesmente uma casa bonita, não para ter um carro, não para ter uma faculdade. É lógico que o Senhor ele tem boas coisas para nos oferecer. Nós podemos sim desfrutar do melhor dessa terra, mas o seu principal objetivo nos dias de hoje, o Senhor ele te levantou aí na sua casa para anunciar o Evangelho e impactar por onde você for. Amém? E algo que eu quero ressaltar, que o apóstolo Paulo ele nos alertou, né? Era o compromisso dele em servir, o compromisso dele em ser servo. Lá no versículo 19, ele nos diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Em todo tempo ele sabia que ele era um servo do Senhor, que ele era um homem sujeito a Deus. Você hoje, o Senhor ele te chamou para servir. O Senhor ele te levantou como um líder para que você possa servir outras pessoas, para que você possa de fato edificar através da sua vida, para que outras vidas venham ser edificadas. Então entenda, você foi chamado para ser servo, você não foi chamado para ter um título de líder, de pastor, disso, de aquilo. Não, você foi chamado para servir. Amém? Nós temos que ter um coração de servo. O apóstolo Paulo mesmo, logo após a sua conversão, ele já começou a servir ao Senhor. Não teve restrições, ele não encontrou empecilhos em fazer a vontade de Deus, porque da mesma forma que antes não havia empecilhos para que ele pudesse fazer a vontade dele, ele saía perseguindo os cristãos sem nem se preocupar. Logo depois, quando ele se converteu, ele saiu e não colocou empecilhos para viver a vontade do Senhor, amém? E nós não podemos colocar empecilhos, queridos. Servir é trabalho, servir é dedicação, servir é empenho. Não tem como nós falarmos que nós servimos ao Senhor se nós não nos dedicamos a Ele, se nós não nos voltamos a Ele. Não tem como nós falarmos que nós fazemos a obra do Senhor se nós não a fazemos com excelência, porque a palavra do Senhor nos diz: maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente. Então, se você faz relaxadamente a célula que o Senhor colocou na sua mão, se você cuida relaxadamente dos seus discípulos, querido, você não está cumprindo aquilo que o Senhor ele te chamou. Então, nós temos que refletir a respeito disso. Nós temos que entender que nós fomos chamados para algo muito maior. Nós temos que entender, assim como as palavras do apóstolo Paulo, né, eram cheias de convicção, eram cheias, ele se desfez da sua própria vida para que ele pudesse viver a vontade de Deus. E ele fala isso não talvez com arrependimento, mas ele fala isso com orgulho, ele fala isso com convicção. E será que hoje nós podemos fazer uma autoanálise na nossa vida e podemos falar que a nossa vida realmente é para a glória do Senhor? Será que nós estamos glorificando o nome do Senhor com as nossas atitudes? Ou será que você só servia ao Senhor verdadeiramente em meio aos cultos, para que o seu líder pudesse ver, para que alguém pudesse ver? Será que você só servia ao Senhor quando te convinha,
quando tinha algo interessante dentro da igreja. Não, no momento dessa pandemia não é momento de parar, pelo contrário, é momento de estarmos mais próximos, é momento de buscarmos, verdadeiramente entrarmos na linha, sabe? E buscarmos viver aquilo que o Senhor Ele nos chamou, buscar viver aquilo que o Senhor Ele espera de nós. Porque creio eu até cheguei a comentar com uma pessoa, né? Falei, geralmente nós estamos tão atarefados com as coisas da igreja, com os trabalhos da igreja, né? E às vezes nós acabamos ficando sobrecarregados e esquecemos, né, verdadeiramente o porquê nós fomos chamados. Às vezes nós falamos, eu tô tão cansado de encontro, tô tão cansada de ir para encontro, eu tô tão cansada de fazer isso. Nós tínhamos lá na nossa igreja, né, sempre o domingo não é meu, porque o nosso domingo sempre era muito corrido, aquela correria para conseguirmos alcançar a nossa meta no culto, para levarmos pessoas para o culto. E eu já ouvi de muitas pessoas falando que de fato queriam um domingo para que pudessem descansar, né? Para que pudessem fazer as suas coisas. Mas nós temos que entender que nós, a partir do momento que nós decidimos morrer para nós mesmos e viver para Cristo, é viver para o Senhor. Se você anda aí que você morreu para si mesmo e renasceu em Cristo, queridos, não tem essa de eu preciso de um momento para mim. Não existe isso. Nós precisamos é que em todo instante os nossos momentos sejam para o Senhor, sejam para a glória do Senhor. Algo que me chama muita atenção, né, que também o apóstolo Paulo, ele fala, ele estava indo para outra missão, para outra cidade, e ele alegou que ele sabia que ele iria sofrer, ele sabia que ele iria ser preso, ele sabia que ele iria ser condenado, ele sabia que ele ia passar por momentos de dificuldade, por momentos de aflições, mas não importava isso. Sabe, às vezes nós olhamos para alguma situação, às vezes o Senhor nos pede para irmos mais fundo, para fazermos algo a mais para Ele, e nós não queremos. Nós não queremos por quê? Porque nós ainda estamos muito presos à nossa vontade, nós estamos presos ao nosso querer e esquecemos das palavras que nós jogamos ao vento ao longo do nosso caminhar. Só que nós temos que fazer jus à palavra do Senhor, nós temos que de fato guardar, sabe, a palavra do Senhor e viver ela. O apóstolo Paulo, ele era um homem compromissado com a palavra do Senhor. Sabe, ele era um homem, algo que eu sempre digo, nós não podemos ler a Bíblia simplesmente como nós lemos um livro. Não. Nós temos que ler a Bíblia como a nossa vida, sabe? Como o nosso futuro. Eu não sei, todos nós temos algum objetivo. Todos nós queremos conquistar algo. E para nós conquistarmos algo da nossa vida, nós temos que o quê? Que batalhar para isso, seja em qual sentido for. Se você quer uma casa, você tem que trabalhar para você conseguir conquistar essa casa. Se você quer subir de cargo na sua empresa, você tem que se dedicar lá no seu serviço para que você possa conseguir o cargo que você tanto almeja. Para tudo há um trabalho, para tudo nós temos que nos empenhar, para tudo nós temos que nos dedicar. Então nós temos que o quê? Nós temos que ser assim também para o Senhor. Porque será que então nós falamos, nós declaramos que nós queremos conquistar a salvação, mas não nos entregamos de fato, não nos dedicamos com a maneira que nós deveríamos nos dedicar ao Senhor. Não vivemos de fato Cristo nas nossas vidas, não nos permitimos viver a vontade de Deus. Sabe, a palavra do Senhor, ela é clara quando ela nos diz, filhos, eu te dou a bênção e a maldição. Se possível, escolhe a bênção. Sabe, o Senhor, ele nos alerta e a bênção está aonde? No centro da vontade de Deus. Nós somos abençoados quando nós nos permitimos estar no centro da vontade de Deus. Então nós temos que entender que quando nós vivemos isso, nós temos que parar de reclamar, nós temos que parar de murmurar, nós temos que parar de encontrar empecilhos para fazer a vontade do Senhor, né? Quantas vezes a gente não murmura ao nosso caminhar? Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, eu não achei correto isso, eu não achei correto aquilo. É crítica atrás de crítica. E nos esquecemos de o quê?
de orar, nos esquecemos de fazer aquilo que o Senhor ele me chamou. Será que Deus ele me chamou para criticar? Será que Deus ele te chamou para criticar? Não, o Senhor ele te chamou para servir. O Senhor ele te chamou para cumprir o chamado dele, sabe? Para cumprir a vontade dele, para cumprir o querer dele. O Senhor ele te chamou para que você venha edificar, para que você venha ser um abençoador, sabe? Para que você seja um propagador da palavra dele, do evangelho dele. Então, que nós venhamos, não só após essa pandemia, mas que nós venhamos, a partir de hoje, rever, sabe, as nossas atitudes, os nossos conceitos, pensar se de fato nós estamos dando prioridade para a palavra de Deus, se de fato nós estamos dando prioridade em viver a vontade do Senhor, em viver a vontade do Pai. Sabe, queridos, porque existem momentos na nossa caminhada cristã que isso já aconteceu comigo. Desde quando eu me converti, eu nunca parei, eu nunca saí da igreja, eu nunca me desviei, mas teve momentos que eu já me encontrei distante da vontade de Deus. Mas como assim, sempre que você está na igreja, sempre que você está fazendo isso, sempre que você está fazendo aquilo? Porque nós temos que parar, sabe? Falar, Senhor, o que o Senhor ele quer de mim? Talvez eu estava lá fazendo a obra, mas não estava dando ouvidos àquilo que o Senhor ele queria fazer através da minha vida, aquilo que o Senhor ele estava pedindo para que eu viesse fazer. Talvez eu não estava dando ouvido para a forma que o Senhor estava pedindo para que eu viesse agir, sabe? Então nós temos que parar e pensar, será que eu estou de fato no centro da vontade de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor ele pede para mim fazer? Será que eu estou dando orgulho para o Senhor? Será que eu estou dando orgulho para o meu Pai? Sabe? Nós temos que parar nesse momento e refletir. Será que de fato a minha célula, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, os meus discípulos, será que eu estou fazendo? Será que eu estou levando de fato a palavra do Senhor para eles? Será que eu estou dando o verdadeiro alimento para eles? Será que de fato eu estou sendo um pai sobre a vida deles, um homem de Deus, uma mulher de Deus sobre a vida deles? Ou será que não? Ou será que eu estou que eu estou me preocupando mais, que eu estou dando mais importância para o meu eu, para as minhas vontades? Nós não podemos ser assim, queridos. Nós temos que dar valor, porque ser chamado por Deus é um privilégio. Sabe, o povo de Deus, eles são privilegiados em meio a essas pandemias. Sabe, eu me deparei com uma pessoa, eu não preciso citar aqui quem é, mas que ao longo dessa pandemia se encontrou desesperada. Falou, realmente, de fato, é a volta de Jesus. Mas sabe por que ela estava desesperada? Porque sabia que não estava no centro da vontade de Deus. Então nós nos desesperamos quando nós não estamos no centro da vontade de Deus e nos encontramos em um momento de crise, em um momento qual somente o Senhor ele pode fazer algo, ele pode trabalhar, sabe? Mas resgata os valores perdidos desde já, resgata aquilo, lembra, sabe, aquilo que você foi chamado, lembra que o Senhor ele te chamou para algo muito maior. Sabe, talvez ninguém dava nada para o apóstolo Paulo, realmente não dava, né? Era uma pessoa completamente improvável, mas ele se posicionou. A diferença foi essa, sabe? Por isso que a palavra nos diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são escolhidos? Aqueles que se posicionam, aqueles que se colocam no centro da vontade de Deus. Então tenha a palavra do Senhor como seu maior aliado. Sabe, eu estava lendo o livro de Atos quando eu me deparei com essa passagem. Eu falei, Senhor, como o Senhor ele fala conosco nas pequenas coisas, né? Foi até então
no momento em que Paulo, ele falou para os presbíteros que ele estava indo embora, mas do sangue deles ele não tinha mais, ele quis dizer o quê? Que ele estava indo embora, que ele lançou, que ele fez aquilo que o Senhor havia mandado, que ele cumpriu aquilo que o Senhor colocou ele para fazer naquele lugar, que ele levou o evangelho, que ele apresentou a verdade para aqueles homens. E ele iria embora, e a partir daquele momento, se aqueles homens se desviassem dos caminhos do Senhor, Paulo não teria mais culpa. Sabe por quê? Porque a decisão era deles. Paulo, ele alertou, vão vir muitas coisas, vão vir muitas dificuldades, vão se levantar falsos profetas para tentar te parar. Sabe, tudo isso que o apóstolo Paulo nos alertou, ele tinha passado, era algo que ele passava continuamente, era algo que ele sempre passava. Então ele só estava alertando aquilo que ele vivia também, aquilo que ele sabia que ia haver numa vida de uma pessoa que decidisse viver o evangelho do Senhor. Então ele pegou e alertou, vão vir lutas, vão vir pessoas, vão vir tentações, mas vocês não podem parar. Eu não tenho mais nada para fazer sobre a vida de vocês. Eu fiz aquilo que o Senhor me mandou. Eu estou indo embora. Mas se vocês caírem, se vocês desistirem, se vocês olharem para trás, eu não tenho mais culpa disso. Sabe? Então, para você ver, a escolha é nossa. Queridos, o Senhor está se apresentando para você. O Evangelho está sendo apresentado para você. A salvação está sendo apresentada para você. E a decisão é sua. A decisão é sua se você vai se colocar no centro da vontade de Deus. E, consequentemente, no momento que você se posicionar, seja distante ou seja próximo do Senhor, a sua célula irá refletir isso, o seu ministério irá refletir tudo isso. Talvez a sua célula não esteja caminhando da maneira que você queria, da maneira que você esperava, mas será que de fato você está buscando o direcionamento do Senhor? Então começa a rever tudo isso, começa a fazer uma autoanálise de si mesmo e olhar, opa, aonde eu estou, Senhor? Será que eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me pediu? É dessa forma que o Senhor quer que eu faça? É dessa forma que o Senhor quer que eu venha agir? É dessa forma? Senhor, pergunta para Deus, queridos. Ninguém vai te aconselhar melhor do que o Senhor. Nenhum pastor vai te aconselhar melhor do que a Bíblia, sabe? Então pergunta para Deus. Pede um direcionamento para o Senhor, que o Senhor ele vai te dar. Sabe? Que o Senhor ele venha, de fato, que a palavra do Senhor venha fazer, de fato, sentido da sua vida. Como eu falei, no momento dessa pandemia, muitas pessoas estão desesperadas, né? Muitas pessoas estão preocupadas. Nós também, o povo cristão, estamos preocupados. Mas o desespero, ele não pode fazer parte da gente. Nós temos que estar em paz, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Tá entendendo? Então, aqueles que não estão cumprindo aquilo que o Senhor ele ordenou, talvez nesse momento de crise, eles estejam um pouco desesperados. Mas glória a Deus que o Senhor ele te colocou hoje aqui para te alertar, para que você possa se levantar de fato e se posicionar. Amém? Eu queria que nesse momento vocês fechassem os olhos de vocês. Vamos orar. Pai, graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor nos escolheu, Pai, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, Pai, o Senhor viu graça em nós. Espírito Santo, eu peço, Espírito Santo, vem nos ajudar, venha nos fortalecer, Senhor. Visita cada líder, Senhor, cada membro de célula, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, nos posicionar, Pai, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que nós venhamos, Senhor, nos colocarmos, Senhor, no centro da Tua vontade, Senhor. Que o nosso maior objetivo, Senhor, venha a ser cumprir o Teu querer, Senhor. Venha a ser cumprir a Tua vontade, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor.
Pai, que coisas, Senhor, pequenas, Pai, que coisas mundanas, Senhor, não venham nos seduzir, Senhor. Pai, que o nosso maior desejo, Senhor, seja pela Tua palavra, Senhor, seja, Deus, em cumprir a Tua vontade, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus. E nós te agradecemos, Deus, pelo Teu infinito amor, Pai, porque o Senhor é bom, Senhor, porque nós não nos cansamos, Senhor, de falar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Sexta-feira nós teremos o nosso culto dos famintos, amém? Às 20 horas. Provavelmente vai ser no nosso canal do YouTube, tá? Se não for, vocês serão comunicados. Fiquem ligados aí, amém? Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês.